Quero saudar todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. E hoje quero falar de um projeto de Deus, eu acho que um dos maiores projetos de Deus, que é a família, né? Quero convidar os irmãos para abrir as Bíblias, o primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis 1, no versículo 27, onde ali Deus vai falar da criação do homem e da mulher. Que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Capítulo 2 de Gênesis, e o versículo 20, vai dar a continuação, que diz assim: E Adão pôs os nomes todo o gado e as aves dos céus, e todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudador idôneo. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, aqui, Deus cria o homem, cria a mulher, e ele cria a primeira família da terra, né? Mas como todo o propósito que Deus fez, o diabo também tentou desfazer. E no capítulo 3, aqui na continuação, nós vamos ver que desde o início, o diabo ele tenta destruir as famílias, né? Em forma de serpente aqui, ele enganou a Eva e o Adão, eles vieram a pecar. Então, desde aí, o diabo ele tenta até hoje destruir de várias as formas as famílias, né? Por isso que Deus daí, não só nessa palavra, Deus deixou em outros capítulos, que nós vamos ler agora no capítulo 10 de Marcos, que vai falar uma confirmação dessa palavra, porque é muito importante, irmão, nós estudarmos a Bíblia pela Bíblia. Então nós vamos agora em Marcos 10, capítulo 6, que vai dizer assim: diz assim: Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma carne. E assim já não serão dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então nós podemos ver que aqui a palavra de Deus se confirma neste versículo. E como é importante a gente estudar a palavra de Deus e a gente entender que a palavra de Deus ela foi feita para instruir nós, seres humanos, e a nossa família, né? Porque uma família que ela é instruída na palavra de Deus, provavelmente ela não vai ter problemas na sociedade lá fora. E o que o diabo mais tenta é destruir a família, porque se ele destrói a família, automaticamente ele destrói com a sociedade. Por quê? Uma família destruída é uma família que tem filhos que usam drogas, ou pais que usam drogas, automaticamente isso vai refletir lá na sociedade, isso vai ser um caos e um problema para a sociedade, né? Então eu queria ler com os irmãos a continuação aqui de Efésios capítulo 6. O manual do cristão, Deus aqui vai falar sobre alguns conselhos que ele dá para a família do cristão, que diz assim, no capítulo 5, no versículo 22 de Efésios, que diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo.
de sorte que assim como a igreja sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Você vê aqui que Deus compara ele com a igreja, assim como o marido e a mulher, né? Como a gente deve ter a fidelidade entre marido e mulher, a gente também tem que ser fiel a Deus. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do corpo da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Então, aqui mais uma vez, a palavra de Deus confirmando o que a gente leu ali em outros versículos anteriores. E no capítulo, no mesmo versículo, ele deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, os dois numa só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie o seu marido. Então, você vê que aqui Deus primeiro, ele dá um conselho para a mulher e para o homem, para aqueles dois que vão formar uma família. E no capítulo 6 de Efésios, inicia agora dando um conselho para os filhos, que diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na administração do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como os servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Bom, esse versículo aqui, é muito importante, porque às vezes a gente vê homens servindo a Deus por aparência, e aparência na igreja, né? Mas é importante a gente servir a Deus de coração e fazer a vontade de Deus, não a nossa. Então, é importante a gente fazer com que a gente faça a vontade de Deus, para que Deus venha dar o caminho certo, porque o nosso coração, muitas vezes, já foi falado aqui na igreja, que ele é enganoso, né? A nossa vontade é enganosa e acaba nos enganando a nós mesmos. Servindo e sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo e seja livre. Vós, senhores, fazeis o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. E estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida com a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando. Nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E nós vamos ler até aqui, mas aqui a gente pode entender que Deus aqui ele deu um conselho para a família, como que a gente deve tratar nossas mulheres, como que nossos filhos devem tratar os seus pais, porque hoje em dia, principalmente quando o adolescente, né, que é a fase da aborrecência, não da adolescência, muitas vezes, o adolescente ele acha que sabe tudo, ele cresceu um pouquinho, aí ele já aprendeu meia dúzia de coisas, ele não quer mais escutar pai e mãe, ele não quer mais obedecer pai e mãe, e o que a Bíblia fala aqui? Que nós temos que ser obedientes, né, para que até os nossos dias sejam mais longos na terra. E Deus aqui não perguntou
se o nosso pai muitas vezes está errado ou não, mas a Bíblia diz, ó, honra teu pai e tua mãe. E, né, é fato que a gente tem que honrar, independente se muitas vezes a gente não concorda com certos conselhos que os nossos pais nos dão, mas eles já viveram mais que a gente, eles já tiveram uma experiência maior, então provavelmente eles sabem mais. Então a gente tem que ser obediente aos nossos pais para que Deus venha nos honrar e nos dar mais vida aqui na terra. Irmãos, o projeto de Deus hoje da família, se a gente for olhar para as famílias de hoje, eles não estão seguindo esse projeto aqui, o que a gente acabou, porque o que a gente vê as famílias hoje? Uma festa de família hoje, por exemplo, uma família que não é cristã, a gente vê bebidas alcoólicas, muitas vezes drogas, e o ambiente ali não é um ambiente cristão. Então assim, ó, Provérbios 22, se eu não me engano, 22 e 6, ele vai dizer assim, ó, ensina a criança, educa a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela cresça, ela não venha se desviar. Então é importante a gente, como cristão, como pai de família, a gente criar os nossos filhos dentro da doutrina, como a gente leu aqui, dentro da doutrina de Deus. Doutrina é demonstração do Senhor. Não é a nossa doutrina, não é a doutrina do mundo, mas sim a doutrina de Deus, que é a palavra, que aqui nós podemos ver conselhos e um padrão de família aqui que Deus quer para nós cristãos, não imitar o mundo, porque se a gente for imitar o mundo e não imitar a Bíblia, não imitar Cristo, a nossa família provavelmente será destruída. Se a gente não convidar Jesus para estar no meio da nossa família, provavelmente aqui, como a gente leu, o diabo ele vai armar cilada, ele vai armar de algum jeito uma forma de te tirar da presença de Deus e de destruir a tua família. Então, por isso que é importante a gente ensinar nossos filhos e a gente ler a Bíblia, porque a gente leu aqui que é a palavra de Deus, né? Que vai nos livrar dos dados inflamados, que vai nos abrir os nossos olhos, né? A gente buscando a Deus, lendo a Bíblia, a gente vai ter um entendimento do que Deus quer para a nossa família, né? E quando o diabo armar uma cilada, se a gente tiver nessa presente palavra aqui, a gente vai mostrar os espirituais para lidar com as situações, né? E estar firmes em todo momento, né? Porque aqui a Bíblia diz que ficai firmes e estáis por firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade é a palavra de Deus. Por isso que eu toco nessa tecla de novo, que é importante a gente ler a Bíblia, é importante a gente estudar a Bíblia pela Bíblia. A gente pode ver aqui capítulos aqui, tanto lá de Gênesis como aqui em Efésios, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, versículos se explicando e versículos nos aconselhando o caminho que a gente deve seguir e andar na presença de Deus para que a gente venha conseguir ter a nossa família o mais próximo de Deus, né? Porque hoje, se a gente destrói a nossa família, a gente destrói o bem. O patrimônio mais importante que a gente tem hoje é a nossa família, irmão. Não existe riqueza maior do que a nossa família, nossos filhos, nossas mulheres. Então, essa palavra fique no coração dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade que a gente possa refletir. Eu quero deixar aqui para os irmãos lá em casa um versículo que se encontra em 1 João, no capítulo 3. Ali vai explicar sobre o pecado. Vocês podem ler em casa. Esse capítulo 3 de João vai explicar sobre o pecado e quem é o pai do pecado, né? Quem peca serve ao diabo e não a Deus. A gente que é cristão, a gente tem que servir a Deus e temos que lutar contra o pecado. O que a gente vê aí é as famílias, é os pais ensinando seus filhos a beberem, a usarem álcool, a usarem droga, depois os filhos se tornam drogados, se tornam alcoólatras, porque foram ensinados dessa forma. Viram seus pais e se espelharam nos seus pais e fizeram da mesma maneira que seus pais faziam, né? Eu conheço um pastor ali que ele tem um centro de recuperação de drogados, ele fala que 99, eu vou falar 99 para não dizer 100, as pessoas que estão ali se reabilitando são pessoas que tiveram uma família desestruturada, que tiveram problemas com a sua família e buscaram uma fuga nas drogas, nas bebidas, e lá estão se tratando. Então, a importância de nós ter a nossa família na presença e na casa do Senhor, né? E nós somos gratos a Deus por estarmos aqui hoje. Eu agradeço essa palavra em nome de Jesus Cristo.